Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Paulo Coelho, sinceramente espero que sim. Este é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Quero deixar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, a todos os inscritos no meu canal. Um grande e forte abraço a todos os canais ateístas, né? Esse pessoal que está aí na linha de frente no combate exatamente ao sistema religioso. Quando eu falo combate ao sistema religioso, entenda, crente, desperte, acorde. Não é nada pessoal, não é contra seres humanos. Não venha você aqui querer defender sua divindade, porque aí você só está provando que ela, além de inerte, incapaz, né? Ela é muito fraquinha. Precisa de você, um pobre réus mortal, ser humano, uma pobre ovelha, para vir defendê-la. Tem sido assim desde os primórdios da humanidade, onde imperava a ignorância. Aliás, aonde existe religião, existe a ignorância, e é para isso que nós estamos aqui, para tentar ajudar as pessoas a se libertar exatamente dessa terrível maldição que são as crenças e as religiões. Ali tem sempre o esperto. O esperto, quem é o esperto? O esperto é aquele cara que vê ali a ânsia daquele povo ignorante, né? O povo que ansiava por conhecimento, por saber, né, os mistérios da natureza e tudo mais. E aí ele vai, dá o estalo, e ele vai, cria uma divindade para ele. Apresenta-se como mensageiro desta divindade, né, alciboy ou o Messias desta divindade, né, e aí vai levar com ele um rebanho de exatamente ignorantes que, infelizmente, são vocês, religiosos, crentes, pobre ovelha dócil, né, incapaz de questionar. Tem sido assim desde os primórdios da humanidade, onde ali foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses ao redor da Terra, e nenhuma divindade dessa nunca, jamais se apresentou para toda a humanidade e jamais se apresentará. E sabe por quê? A razão é tão simples. Homens criam deuses, não deuses criam homens. Saiba que você não é o sonho dessa divindade, né? Não é o sonho de Deus, né? Deus é que é o sonho do homem, mas principalmente do esperto, né? Você, quando criança aqui no Brasil, mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, passa agora uma vida inteira, por mais que estude, não é? Mas a sua mente já foi cauterizada quando você foi mergulhado naquela banheira fria de templo ou igreja, ali deu aquele choque térmico e ali, né, travou o seu conhecimento. Você agora, por mais que estude, você vai passar uma vida inteira, né? E o pior de tudo, você passa essa herança maldita de gerações em gerações, condenando seus próprios parentes a serem também servos, serva, escravo. Escravo de quê? Escravo de quê? De uma divindade? Escravo de homens, né? Jesus Cristo nunca existiu nas páginas da história. Jesus Cristo existe apenas nas páginas da Bíblia escrita por homens, e você diz que ninguém deve confiar no homem, mas você confia na palavra escrita por homens. Porque Jesus Cristo não escreveu bosta nenhuma, porque primeiro ele nunca existiu, não vai voltar porque não foi para lugar algum, né? E Deus algum existe também, nunca escreveu nada, pede para os outros escrever. Que interessante, uma divindade toda poderosa cria um universo, mas não consegue sequer escrever seu próprio livro. Puxa vida. O que eu acho um grande crime, né? Você pega uma criança, mergulha ali e passa numa banheira fria e passa uma vida inteira ali, né, naquele terror psicológico sobre a criança, sabe? Papai Cecel castiga, papai Cecel castiga. Ela fica, bloqueou, é uma droga, né? Uma das piores drogas. É assim que, né, a droga vicia. Você é a primeira vez que prova aquela desgraça ali, você começa a consumir aquela merda lá, né? E a partir de então não consegue mais se libertar. Se não for por força de vontade própria, né, não por fé alguma, por força de vontade própria, sabe, você não consegue sair disso. Você buscar o conhecimento, sabe? Tem até religioso que bate lá dentro da igreja, bate ali, a dúvida é seu subconsciente, avisando para ele que ele está sendo enganado, né? Mas ele não pode contestar, porque se contestar dentro da igreja, né, aí o líder religioso vai repreendê-lo, sabe? Olha, isso é coisa de Satanás, mistérios divinos e tal. Mentira, cara. Esses caras sabem da verdade. Tem os pés de chinelo, né, que não sabe de bosta nenhuma, não sabe nem ler direito a Bíblia, né? Não conhece bosta nenhuma da Bíblia. Ateu conhece mais a Bíblia do que qualquer religioso. Você pode ter certeza disso, né? É por isso que eles querem bloquear, né, o conhecimento, né? Quer empurrar dentro dos colégios as crianças a Bíblia e vetar os livros de ciência. Por quê? Porque sabem bem eles que se você conhecer a fundo como foi tudo forjado isso, você fatalmente se torna um ateu, sabe? E a religião não quer isso. É tanto que ela coloca as armadilhas dentro da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19, né? Diz o seguinte, está escrito, porque está escrito, eles escreveram, são as armadilhas, o labirinto. Quando você tem uma dúvida, eles colocam um texto para te bloquear, para dizer, olha, não, tá na Bíblia é verdade. É não, cara. Aquilo não tem uma vírgula sequer que foi escrita por qualquer divindade. Tudo escrito por homens escrotos, né? Safados, sabe? E aí, diz em 1 Coríntios capítulo 1, 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência do inteligente. É assim que a Bíblia quer você burro, não é?
e você permanece dentro disso. Tem crente até que tem aquela dúvida, né? Aí recorre aos canais ateístas. Mas quando chega aqui, né, se depara com a dura realidade que foi enganado, está sendo enganado, né, e passando essa enganação, né, de geração em geração, né, mas alguns vão se libertar, né, e têm libertado, isso tem deixado o sistema religioso puto, furioso, né, os líderes religiosos estão putinho da vida com os canais ateístas, com os ateus, sabe, porque estão libertando as pessoas e ficam furiosos, né? E são capazes de tudo, né? Ameaças são constantes. E qualquer coisa que acontecer comigo, saiba que foi crente daqui mesmo, de perto mesmo, né? Envolvido, porque 99% dos crentes, pode ter certeza do que eu estou dizendo, são bandidos, são marginais, tá? São marginais escondidos atrás dessa divindade escrota, né? Que também nunca prestou, né? Então, pessoal, o crente entra aqui, aí talvez o orgulho dele não deixe ele admitir, né? Aí vem com ameaça, xingamento, sabe? E muito comum do crente é a falácia, mas sempre a falácia perde para a lógica e para a razão. Sempre perderá, né? Pessoal, o vídeo de hoje é o segundo vídeo exatamente da série que eu estou fazendo sobre teologia, plágios na raiz do mal. Voltando no passado, pegando lá na raiz, lá nos beduínos, passando dos hebreus, passando pelos beduínos. Aliás, né? Para vocês terem ideia, as 3 piores religiões da face da Terra, o povo hebreu deu origem ali no meio do deserto, o povo que pairava de tenda em tenda como nômades, né, comia poeira no meio do deserto, vivia em tendas, né, a divindade deles nunca deu qualquer tipo de tecnologia, água encanada, seja lá qual for remédio, nada, eles cortavam um pinto prepúcio das crianças no meio do deserto com uma pedra afiada, né, mas o Deus criou tudo, todos o universo. Aí escolheu esse povo agora, que eles inventou em mais semelhança deles, né, um povo primitivo da Era do Bronze, bárbaros, não é? Agora sobre a bandeira desse Deus, eles entram em outras terras de outros seres humanos para matar, roubar, pilhar, destruir, levar como escravas sexuais apenas as criancinhas, somente as virgens para serem abusadas. Desse povo de Deus. Né? Um pai que, né, fez vários filhos, mas escolheu um para matar os outros. Voltando aí na raiz dessa religião, o povo hebreu, né, que no começo criou o Deus, eles criaram o Deus Elohim, né, o Deus El, que é politeísta. O primeiro capítulo da Gênesis é façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Politeísmo. Era o Deus El, criou sua própria esposa, criou também o filho dele, né, Baal, e também tinha a irmã dele, vários outros deuses, Moloque, muitos outros deuses lá. Né? Chega no segundo capítulo da Gênesis, já se torna o Deus Yahvé. Por que o Deus Yahvé? É esse Deus aí, essa divindade, que foi copiada do povo beduíno do deserto. É isso que eu vou na raiz desse povo, para chegar até o cristianismo e o islamismo, para mostrar a vocês toda essa fraude, toda essa farsa de onde tudo isso foi forjado, que hoje você segue fielmente essa quadrilha de bandidos, né? Então, pessoal, não vou me alongar muito aqui nos comentários. Quero dizer a vocês, da introdução, quero dizer a vocês que o crente diz que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições, um manual de perversidades, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, terror, muita maldição, um Deus misântropo que teria criado tudo, todos, o homem à sua imagem e semelhança, mas aí ele se arrepende de ter criado o homem, logo se arrependeu da sua própria semelhança, né? O crente acredita nas fantasias bíblicas, né? Cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que se transforma em serpente, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra em jogo de leão e sabios, zumbis que andam sobre a terra, homem que entra sobre água, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que jorra água, cego que vê, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala. E a Virgem Mary que casada deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo, né? Prepare-se então, crente. Prepare-se, porque a partir de agora, né, nós vamos embarcar em mais uma viagem aos primórdios da crença que deu origem ao cristianismo, né? Essa terrível crença cristianismo. Voltaremos pelo menos 1000 anos antes do tal da invenção do Cristo, que foi forjada pelo Império Romano, né? Jesus nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia. Historiador algum da época de Jesus, né, falam desse tal. Imagina que um cara que curava cego, né, ressuscitava pessoas, curava lepra, não deixou o remédio para lepra, mas curava lepra, curava isso, curava aquilo. Não é mencionado. Não tem nada sobre ele. O que tem é fraude da igreja, com toda certeza, não é? Jesus Cristo só veio existir 325 anos depois da morte dele. Lá no Concílio de Nicéia, onde ali foi decretado que ele era uma própria divindade, lá pelo imperador Constantino. E mais à frente, ali foi, né, tornou-se religião oficial do Império Romano com Teodócio. Tudo isso, uma grande armação para que os judeus continuassem pagando impostos para o Império Romano na revolta judaica, né? Estudo tudo isso que vocês percebem. Então, partindo dos hebreus, passando pelos
Xasu, que são exatamente os beduínos, os verdadeiros criadores de Yahvé, como vocês vão ver ao longo dessa sequência de vídeos, né? Eu fracionei os vídeos exatamente para você ter mais entendimento, tá? Para não ficar muito rápido o vídeo, porque dizem que eu falo rápido demais, é o tempo, tá, pessoal? Né? Chegaremos às verdadeiras origens, então, das principais religiões, né? Judaísmo, cristianismo e islã. As três piores, na minha opinião, sabe? As três piores religiões. Uma divindade que chegou aqui no Brasil, por exemplo, né? Eles brigam por uma terra prometida, são descendentes de uma mesma divindade, o povo hebreu, que criou essa divindade no meio do deserto, né? Mas, né, não querem se unir e ficar os três filhinhos na casinha de papai lá em Israel. Brigam por essa terra, e ali rolou muito sangue, viu? Dizem que é terra santa. Que santa, rapaz, aquela terra ali é coberta de sangue. Sangue judeu, sangue muçulmano e sangue cristão. Sabe o que tem naquela porcaria lá? Terra santa o caralho, rapaz. Terra santa o ova. Onde a religião pisa, a desgraça tá feita. Então, veremos que tudo isso é uma compilação de ideias, conceitos. Essas religiões são compilações de ideias, conceitos e doutrinas alheias, plagiadas de outras civilizações muito mais antigas, como vocês vão ver ao longo dessa sequência de vídeos. Este vídeo será o segundo de uma série de vídeos onde desvendaremos esta farsa, né, a origem de todo esse mal, né? O crente, pobre crente, coitado, né, que acha que a terra é plana, né? Acorde, crente, né? Você acha que a terra é plana, né, e que o céu é um chapéu, um grande chapéu azul, né? Tem um trono lá, né? A cúpula onde está o Deus cagão cagando na cabeça de vocês, o pombo cagando na cabeça de vocês, um monte de merda que só vocês têm na cabeça, crente. Prosseguindo de onde eu parei, pessoal, as raízes da árvore bíblica também remontam aos sumérios. Sumérios, povo dali da religião da Mesopotâmia, ali, aquele povo ali que deu origem à primeira escrita da humanidade, que se tem conhecimento, a escrita cuneiforme, né? E de onde eles roubaram muitas histórias desse povo aqui, sabe? Onde fica a Suméria é onde fica o atual Iraque, né? Que hoje, no terceiro milênio antes de Cristo, né? Aliás, remontam aos sumérios, que atual Iraque, que no terceiro milênio antes de Cristo já havia contos mitológicos de um suposto dilúvio protagonizado, né, pelo semideus Gilgamesh. Passagens como esta, né, do dilúvio, plagiada lá. Como que você pode achar que Noé existiu, cara? Como que você pode achar que Noé existiu, né? Se a própria história de Noé é plágio de várias outras civilizações, né? Mas uma das mais antigas é a de Gilgamesh, né? Passagens como essas mostram que a Bíblia, por muitos anos, foi uma obra literária aberta a receber influências de muitas culturas contemporâneas da época daquele povo do meio do deserto, né? Passagens como o dilúvio representam toda a sustentação e personalidade do Deus judeu e relacionam-se claramente com o cristianismo, né? Foi entre os séculos 10 e 9 a.C., né, que os escritores hebreus começaram a selecionar e compilar as diversas histórias, né, e culturas, né? Começaram a pegar pedaços de várias, assim como o cristianismo. Que foi que o cristianismo fez? Que foi que o Império Romano fez, né, para criar o cristianismo, né? Pegou ali das cidades que havia invadido um pedaço de cada religião, mas principalmente do mitraísmo e do zoroastrismo. A maioria dos soldados romanos eram seguidores de Mitra. Mitra, é fato, era uma divindade adorada. Havia templos, muitos templos em homenagem a Mitra. Sabe? Me mostre um templo em homenagem a Jesus Cristo antes de 325. Vai aí, arqueólogo bíblico. Me mostra um só. Sabe por que não existe? Porque ele nunca existiu, caramba. Cacete. Né? É uma invenção. Assim como o Mitra também não existiu. Mas a divindade era mais antiga do que Jesus Cristo. Inclusive, tem a mesma história. Mitra, Horus, Dionísio, Tamuz. É a mesma história. Nascido em 25 de dezembro, de uma virgem, tinha apóstolo, fez milagre. A mesma coisa. Divindades muito mais antigas do que o teu Jesus. Que nada mais são essas divindades. Também em homenagem, sabe o quê? Aqui, lembra que eu falei no começo que o povo tinha uma curiosidade de saber os mistérios da natureza? É exatamente isso, seu retardado. A primeira divindade a ser inventada pelo ser humano era exatamente o Sol. E até hoje você vê o Sol na mão do Papa. O cajado do Papa lá, você vê o Sol. Você vê o Sol na auréola, né? Na cabeça do Jesus Cristo, na cruz. Aquelas cruzes que tem atrás uma redoma. Aquilo é o Sol, né?
Porque era o sol que traz, e sempre foi, né? O sol que traz a vida à terra, fecunda a terra. E os povos antigos, né, sabiam disso. E oravam para que o sol nascesse de novo. Tinham medo quando escurecia de o sol não nascer de novo. A ignorância era tão grande, né? E pior, ainda continua até hoje. Só mudou de figura, né? Apareceu umas figurinhas carimbadas agora. Jesus Cristo e tal. Bom, continuando, pessoal. Então foi entre os séculos 10 e 9 a.C. que os escritores hebreus começaram a selecionar e compilar as diversas histórias e culturas. Isso aconteceu após o reinado do rei Davi, que teria unificado as tribos hebraicas em um frágil reino por volta do ano 1000 a.C. Se esse tal Davi tivesse existido, muito adorado dentro dos templos por aí, né? Vivia, segundo as histórias bíblicas fantasiosas desse próprio povo, esse Davi aqui casou com a filha do rei Saul, apenas para herdar o trono, que ele não era de direito dele, mas ele casou com a filha do rei Saul. O trono era para ser herdado por... Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul e cunhado dele. E quem era para herdar o trono era Jonas, né? Mas Jonatas. Mas por que quem herdou foi o rei Davi? Porque o rei Davi simplesmente tinha um caso com Jonatas. E o crente gosta de discriminar, né, cara? O homossexual, sendo que a Bíblia é repleta de histórias de homossexual. E a própria Bíblia em Deuteronômio manda matar o homossexual. Dá para entender uma merda dessa? Né? Isso aconteceu após o reinado do rei Davi, que teria unificado as tribos hebraicas em um frágil reino por volta do ano 1000 a.C. Um frágil reino, né? Toda aquela pompa que tem dentro da Bíblia é exagero que eles colocam. Sabe? Aquilo eram tribos, pequenas tribos que viviam em guerra, né? Eles tinham uma puta inveja da Babilônia. A Babilônia era assim, até o Jardim Suspenso da Babilônia, né? Muito famoso, né? A primeira versão das Escrituras Sagradas foi feita por volta deste período e corresponde às maiores partes do livro do Gênesis e do livro do Êxodo. Nestes livros, o tema principal é a relação conflituosa entre Deus e os homens, criando inicialmente divergências sobre o papel do homem e do tal do Senhor na história. Isso porque o personagem principal, o tal do Deus, a divindade, é tratada por dois nomes diferentes. Agora a gente começa a entrar na real. Crentelho. Vai prestando atenção. Em alguns capítulos, ele é chamado de o tetragrama sagrado, né? Yud-He-Vav-He, né? Em outro, né, tratamento íntimo e informal, é chamado de Elohim, ou o Deus Elohim. Um título respeitoso e distante. Aparentemente, Moisés teria escrito tudo sozinho e usado os dois nomes. Mas, preste atenção, como que ele podia ter escrito isso? Como que Moisés estava lá, né, no Jardim do Éden, se ele nem havia nascido, cacete? Mas seus textos contam com outros dois autores desconhecidos pelo fato deles relatarem a morte do próprio Moisés. Isso indica que ele não é o único autor, né? De acordo com a linguagem utilizada, os trechos que falam sobre o Yud-He-Vav-He, o tetragrama sagrado, podem ser os mais antigos escritos numa época em que a religiosidade era menos formal. Nessa passagem teológica, a criação é um ato exclusivamente da divindade, desse Deus. Aliás, Deus nem é nome, viu? É título. Quando você chama Deus, você tem que explicar que divindade é a sua, viu? Porque você pode estar falando de milhões de deuses ao redor da Terra, tá? E vamos lá. Nessa passagem teológica, a criação é um ato exclusivo de Deus. E o homem surge apenas no sexto dia, né? Junto aos animais, na passagem de Elohim, o homem participa da criação divina. Aquilo que eu expliquei no começo, vocês lembram que o primeiro capítulo da Gênesis é o Deus El, e era politeísta, né? E no segundo capítulo é uma história completamente da primeira, da criação do primeiro capítulo, a história da criação. É exatamente isso. Para você ter ideia, em uma história, no primeiro capítulo, só entrou na arca um casal de cada animal. Já na outra história, entrou 7 animais de cada espécie, né? E assim vai. Em uma história, o homem foi criado junto com a mulher. Em outra história,
o homem foi criado primeiro, depois a mulher. E por aí vai as putarias da Bíblia. Por exemplo, nessa passagem teológica, a criação é um ato exclusivo de Deus e o homem surge apenas no sexto dia. Ou seja, Deus primeiro cria tudo e somente no sexto dia, né? Um dia antes dele descansar, porque Deus, na sua onipotência, cansa, né? Então, antes dele descansar, aí é que ele cria o homem. Já, né, na passagem de Elohim, no primeiro capítulo, ele é criado primeiro. Ele participa da criação e vê o Deus formando, criando os animais, criando as plantas, criando tudo isso. Olha a confusão aí da Bíblia, né? Mas por que isso? Porque foi trocado a divindade. Eles trocaram um Deus por outro. É tanto que o Deus Yahvé roubou até a mulher do Deus Elo, Aserá. Aparece até em moedas, né, daquela época, né, em moedas, em brasões daquela época lá, né, já foi encontrado, sabe, o nome Yahvé junto com Aserá, sendo que Aserá era esposa de Elo, né, porque eles adotaram outra divindade e roubaram a mulher da divindade antiga. Depois aboliram também a mulher. Por que aboliram a mulher? Mais à frente vamos entender isso. Porque o Deus agora precisa ser, né, sem mulher alguma, sozinho, né? Não tem mais mulher, Deus. Isso é coisa do povo também, né? Vamos lá. Então, no segundo capítulo, a participação agora, a criação é de Elohim. Então, o homem é criado primeiro, né? E vê Deus criando tudo. Agora, em 589 a.C., Jerusalém foi invadida pelos babilônios, né? E grande parte da população foi levada para o atual Iraque, né? Que seria a Suméria, a região da Suméria. Algumas décadas depois, o povo hebreu foi liberto por Ciro, do Império Persa. Quando os hebreus retornaram a Canaã, trouxeram novas concepções teológicas a respeito da natureza divina de Deus. Eles eram politeístas. No primeiro capítulo, eu repito, eles eram politeístas, eram adoradores de Elo e várias outras divindades. Quando eles saíram de lá da Suméria, eles voltaram com um Deus único. Eles pegaram da cultura suméria. Olha aqui, ó. Vou repetir. Em 589 a.C., Jerusalém foi invadida pelos babilônios, né? E grande parte da população foi levada para o atual Iraque, a região da Suméria. Algumas décadas depois, o povo hebreu foi liberto por Ciro, imperador sírio, né? Imperador persa, né? Quando os hebreus retornaram a Canaã, trouxeram novas concepções teológicas a respeito da natureza divina de Deus. Olha só isso aqui que interessante. Os sacerdotes passaram a rejeitar o politeísmo. Agora os sacerdotes hebreus, que adoravam várias divindades, passaram a rejeitar o politeísmo, né? E com o tempo surge o monoteísmo, né? Hebreu, né? Pelo contato com outras culturas. Aí foi que surgiu o monoteísmo. Eles perceberam que fica muito mais fácil você dominar uma sociedade com apenas um sacerdote ao seu lado, uma divindade ao seu lado. Uma delas, né, é a ideia de um único Deus, como vista no mazdeísmo, já outra religião, a religião persa. Eles trouxeram, né, da religião persa, também monoteísta, né, o mazdeísmo, que pregava a existência de um Deus bondoso chamado Ahura Mazda, e em constante combate com o Deus maligno, né? Deus, Satanás, diabo, para os hebreus nem existe, né? Mas eles roubaram isso aqui de quê? Do povo persa, né? Em constante combate com o maligno Arimã, semelhante à velha odisseia de Deus contra o tal do diabo. Repito, gente, inferno é sepultura, né? Satanás é acusador, né? Diabo é adversário e demônio é força e impulso. São palavras que, quando trazidas lá do hebraico para o grego, além da Septuaginta, eles mudaram o sentido da palavra, para você acreditar que é algum ser, né, físico ou imaterial, para você ter medo, para te empurrar para dentro. E isso foi colocado, né, Satanás, diabo, demônio, no cristianismo, tá? No cristianismo. Agora, inferno é que era sepultura lá no hebraico, e quando chega na Septuaginta, né, ele se torna o inferno de Hades, transformando em um lugar de punição, onde o crente se pela de medo de ir, né? Então, continuando, pessoal. O contato com o povo hebreu, com os povos nômades do deserto, é aquilo que eu falo, né? Do deserto do sul da cidade de Teimã,
foi o principal motivo da criação do monoteísmo. Observem bem, vou repetir. O contato do povo hebreu com os povos nômades do deserto, né, do sul da cidade de Teimã, né, foi o principal motivo da criação da adoração a um Deus único. Né? Segundo os dados históricos e arqueológicos, aqui não se trata de fé, não se trata de achismo, aqui é ciência, tá? Segundo os dados históricos e arqueológicos, Yud-Heh-Vav-Heh foi uma divindade entre muitas fazendo parte de um panteão do qual era apenas um dentre tantos outros deuses mais poderosos que ele. Então o Yahvé, o Yahvé, né, tornou-se, né, o Deus mais poderoso. Yahvé foi uma divindade cultuada por nômades beduínos, que surgiu bem antes da Bíblia ser escrita. Antes da Bíblia Antigo Testamento ser escrita. Sabe quem adorava o Yahvé? Os beduínos, os Chassu do deserto. Né? E o povo hebreu lá no deserto encontrou com esse povo e roubou a divindade deles. Vamos lá. Era uma divindade dos desertos do sul, com poucos súditos, e que chegou a Canaã com a migração desses povos. Povo que vivia migrando de um canto para outro, né? Nômade, sem terra, né? Parava ali no meio do deserto, parava em qualquer canto. Teologicamente, eles viviam sob o domínio de seu principal deus chamado, olha aí, El, o deus El, acompanhado de sua esposa Aserá e seus filhos. Quem eram os filhos do deus El e Aserá? Do primeiro capítulo da Gênesis que eu te falei, né? Era Anat, a senhora de tudo e da fertilidade, e seu sucessor Baal, também filho de El, o Deus que dava chuvas àquelas paisagens áridas, que também ressuscita e derrota as divindades malignas Ian, o mar, e Mot, a morte. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Continuem acompanhando essa série. Eu tô fracionando exatamente para vocês conseguirem entender como tudo isso foi forjado. E vem muito mais vídeo por aí, tá? Porque a história é um pouco longa e eu resumi ao máximo, né? Então, pessoal, esse foi o segundo vídeo. Peço a todos que acompanhem, né, todos os vídeos para entenderem como tudo foi forjado, né, como tudo foi criado, né, o que hoje são as 3 piores religiões, na minha opinião, da face da terra: judaísmo, cristianismo e islã. Peço a vocês que divulguem, comentem, compartilhem, deem likes, e se você não é inscrito, se inscreva, né? Um grande abraço do amigo Paulo e até o próximo vídeo, pessoal.